Quem foi Arão? Arão, o homem escolhido por Deus para ser auxiliador de Moisés na libertação do seu povo na terra do Egito. Ele foi escolhido pelo fato de ter o dom da fala, o dom de se expressar bem. Ele esteve nas principais batalhas que Moisés travou, numa delas contra Amaleque, aonde ele e Ur seguravam as mãos de Moisés para que Israel fosse vitorioso. Veremos a seguir o que foi Arão. Quem foi Arão? Qual a sua importância na Bíblia? Vem comigo e vamos mergulhar nessa história. Arão era o filho mais velho do levita Anrão e de sua esposa Joquebede. Ele era o irmão do legislador Moisés e de Miriam. Arão era 3 anos mais velho do que Moisés. Alguns acreditam que o seu nascimento foi em torno de 1725 a.C., um ano antes do decreto do faraó, que mandou eliminar todos os meninos hebreus. Quando Deus mandou Moisés voltar ao Egito para libertar seu povo, Moisés não quis ir, porque não falava bem, não tinha uma boa oratória. Por isso Deus estabeleceu que Arão seria seu porta-voz, o porta-voz de Moisés. Arão introduziu seu irmão aos líderes de Israel, e os dois foram falar com o faraó. Deus usou Arão e Moisés para trazer as pragas sobre o Egito e libertar o povo hebreu da escravidão. Arão era levita, da tribo de Levi, por parte de seu pai, Anrão, e por parte da sua mãe Joquebede. O nome da esposa de Arão era Eliseba, irmã de Naasson. Eles tiveram 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os 2 mais velhos deles foram mortos pelo fogo que veio do céu, e o motivo foi a profanação por parte deles a oferecer uma oferta estranha ao Senhor. O significado do nome Arão é incerto, mas sabemos que ele foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Ele era descendente de Levi e o 3º filho de Jacó. O pai dele chamava-se Anrão e sua mãe Joquebede. Arão era o irmão de Moisés e de Miriam. Lá no livro de Êxodo e no livro de Crônicas, nós vemos que ele estava na 3ª geração depois de Levi. No deserto, Arão continuou sendo porta-voz de Moisés para o povo. Quando o povo se rebelou contra Moisés, Arão ficou do seu lado, e Deus revelou que Arão tinha o direito de liderar. Os 12 líderes das tribos de Israel colocaram suas varas no tabernáculo, e no dia seguinte a vara de Arão floresceu, e deu amêndoas maduras. A vara de Arão ficou guardada na Arca da Aliança, como um aviso contra a rebelião. Quando os israelitas chegaram ao monte Sinai, Deus escolheu Arão e seus filhos como sacerdotes. Arão seria um sumo sacerdote, o chefe de todos eles, e apenas seus descendentes poderiam servir como sacerdotes perante Deus. Como sumo sacerdote, Arão oferecia sacrifício a Deus pelos pecados do povo. Como todo ser humano qualquer, Arão também não era perfeito. Ele tinha suas imperfeições, e ele cometeu alguns erros em sua vida. Quando Moisés ficou muitos dias no Monte Sinai, sem voltar, o povo exigiu um ídolo para seguir. Então Arão, para acalmar o povo, criou um bezerro de ouro. Ele até ainda tentou levar o povo a adorar a Deus, mas ele perdeu o controle, e eles se entregaram à idolatria. Por causa desse pecado, 3.000 israelitas foram mortos naquele dia. Em outra ocasião, Arão e sua irmã Miriam criticaram Moisés por ter casado com uma mulher estrangeira. E eles falaram contra Moisés, e Deus ouviu isso e feriu Miriam com lepra. Então Arão implorou a Moisés para orar por Miriam, e Deus usou de misericórdia e a curou. Porém, Arão era fiel a Deus, e normalmente fazia as coisas certas. Ele intercedia por seu povo diante de Deus e defendia seu irmão diante de todo o povo. Quando Deus matou seus 2 filhos, por má conduta, Arão aceitou a justiça de Deus. Deus não permitiu que Moisés e seu irmão entrassem na terra prometida.
O principal motivo foi a desobediência que os dois cometeram contra Deus, quando bateram na rocha ao invés de falar com a rocha. Por ordem de Deus, Arão, seu filho Eleazar e Moisés subiram ao topo do monte Or, à vista de todo o povo. No topo do monte, as vestes de Arão foram removidas e transferidas para Eleazar. Depois disso, Arão morreu. Seu filho e seu irmão Moisés o sepultaram em uma caverna na montanha. Todos choraram. A congregação chorou por 30 dias. Até hoje no Monte Abi é organizada pelos judeus uma cerimônia relembrando a sua morte. Apesar dos seus pecados, ele foi um homem de caráter, era espiritual e sua devoção a Deus durou toda a sua vida. A história de Arão